Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos meditar o Salmo de número 90, o versículo 1. Vamos ao texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Você pode repetir isso? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, em quem você tem se refugiado? Aliás, o termo refúgio é um termo muito significativo, principalmente para aquele que está vindo de uma tribulação, vindo de um problema. É muito comum, quando nós ligamos os nossos noticiários, vermos pessoas refugiadas, pessoas que estão vindo de seus países e se refugiando aqui no nosso país, no Brasil, ou então em outros países, fugindo às vezes de uma instabilidade econômica, fugindo de guerras, de ditaduras, de perseguições religiosas, ou seja, pessoas que estão fugindo de um espaço inseguro, de um lugar incerto. Por isso busca refúgio em algum lugar. Mas esse lugar a qual a pessoa vai buscar refúgio precisa ser um refúgio forte, constante, que ofereça estabilidades, uma vez que da onde ela veio as incertezas são grandes. O Salmo 90, ele é o único saltério que pode ser atribuído a Moisés. Mas, pastor, o que é saltério? A palavra saltério é uma palavra que vem do latim salterium, que veio do grego. Originalmente, saltério é um instrumento musical de cordas, parecido com uma harpa, o lira, né? Como Davi que tocava harpa, né? E esse instrumento ele era usado pelos hebreus na adoração. Esse termo, no decorrer da história, ele passou a significar também o livro que contém os salmos, porque os salmos são orações que muitas delas foram compostas junto do saltério, são cânticos. Porque os salmos frequentemente eram cantados e acompanhados por este instrumento, por isso recebe o nome de saltério. Então, no caso, o Salmo 90, ele é atribuído a Moisés, que neste momento ele desempenha um papel fundamental de liderança junto a Israel nesse percurso do êxodo, ao qual eles saem do Egito e estão caminhando em direção à terra prometida. E falar de refúgio em meio a este contexto de peregrinação, isso já coloca um contexto bem específico, porque então esse saltério, este salmo foi escrito num período do deserto. Saída do Egito, rumo a Canaã. Então, Israel está vivendo um tempo de transição, de incertezas, no meio disso, provações, e muitas vezes também eles se deparavam com a fragilidade humana no meio do deserto. Fragilidade humana essa que por várias vezes pedia para voltar para o Egito, pedia pão, pedia água, reclamava, queria retroceder, queria parar. E são nesses momentos de incertezas que nós precisamos de um refúgio. Para vocês terem ideia, muitos estudiosos, eles acreditam que Moisés escreveu durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Nesse tempo de 40 anos, Moisés pôde ver toda uma geração de israelitas morrer por causa de desobediências, é o que nós vemos no livro de Números, capítulo 14. Por isso este salmo, ele traz um forte tom de reflexão. Qual reflexão, pastor? Sobre a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. E é no meio dessas incertezas, dessas inconstâncias, é no meio dessa peregrinação de 40 anos, onde Moisés está contemplando a morte de uma geração por desobediência, o nascimento de outra geração, que
no meio disso tudo, ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A palavra aqui, chave, é refúgio. No hebraico, a palavra usada é maon, que significa habitação, morada, abrigo seguro. Veja que um refúgio é diferente de um cárcere privado. No cárcere é um lugar onde você está se mantendo prisioneiro, em incertezas. Você está guardado em quatro paredes, fato, mas o seu destino ali é incerto. Enquanto o salmista nos traz o dado do refúgio, o lugar aonde você pode habitar, onde você pode fazer morada. Moisés reconhece que apesar das constantes mudanças e perdas na história de Israel, Deus é o lugar seguro e constante ao longo das gerações. E eu preciso liberar essa palavra sobre você, independente das alterações que ocorra na sua vida, das incertezas, dos problemas, das dificuldades, existe um lugar onde você pode correr e nele habitar. Existe um lugar onde você pode correr e nele fazer morada, pois é um lugar seguro. Ora, ninguém pode fazer morada em um lugar de incerteza. Por isso, meu irmão, que a sua casa precisa ser um lugar de bênção. Por isso que a sua casa precisa ser um porto seguro, pois é lá que você faz morada, é lá que você se abriga. Nós não podemos fazer morada em lugares aonde não nos traz segurança. E hoje, qual é a segurança que esse salmo nos apresenta? Cristo Jesus, o nosso Deus, que é todo-poderoso. Veja que esse refúgio não tem prazo de validade, porque aqui Moisés diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Vem uma geração, vai outra geração, o Senhor permanece. É como diz a palavra do Senhor: seca o galho, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Então, qual é o convite deste devocional? Confiança. Confie que Deus é o nosso refúgio. Não foi ontem, Ele não vai ser amanhã, Ele é o nosso refúgio constante. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, meu irmão, seja uma preocupação no trabalho, um medo, uma dúvida, até mesmo um cansaço interior, porque às vezes o cansaço não é físico. Aqui nós não estamos falando apenas de um refúgio físico, material, mas também um refúgio espiritual, um lugar onde você pode chorar, que ninguém vai ver, só em Deus. Só em Deus, Ele é nosso refúgio. Às vezes nós estamos preocupados até com a lágrima que vai rolar no nosso olho. Talvez, quem vai querer ouvir a minha preocupação? Quem vai querer ouvir os meus problemas? Pois, aliás, são meus os problemas. E eu não quero dividi-los, porque se eles são meus, se eu desabafo com alguém, eles passam a ser do outro. Então não, Senhor, eu quero sofrer aqui sozinho. Então, mas existe um lugar ao qual você pode recorrer, fazer morada e lá encontrar o seu refúgio. Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este salmo de Davi, o Salmo 46, traz um dado: fortaleza. Veja que é um rei que tinha poder bélico, um rei que tinha espada, um rei que tinha exército, mas ele diz que a sua força, a sua segurança não estava no seu aparato militar, mas estava no Senhor. O Senhor é a sua fortaleza. À medida que ele está apegado nesta fortaleza, seguro nessa fortaleza, pode tudo ao redor se abalar. Se nós estivermos no Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Salmo 91, versículo de 1 a 2, que aliás, alguns historiadores, teólogos, também associam o Salmo 91 a Moisés. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meus irmãos, talvez você colocou confiança em pessoas, talvez você colocou confiança em estruturas, talvez você colocou confiança em
grupos que não puderam lhe proporcionar refúgio, não puderam lhe proporcionar descanso, não puderam lhe proporcionar segurança, mas eis aquele que você pode depositar a sua confiança, Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra, meus irmãos, só quem vem de uma vida cansada sabe o que é encontrar uma sombra que você pode descansar. E ele continua dizendo: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Provérbios capítulo 18, versículo 10: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Eu me lembro aqui da passagem de Davi diante do filisteu Golias. Golias, você vem com espada, você vem com armadura. Nós vamos no nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso. Por isso, meu irmão, no dia de hoje, clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus, independente da situação, seja no seu trabalho, seja na sua vida afetiva, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos. O nome de Jesus é uma torre forte, onde nós podemos estar em segurança. Ele é o nosso refúgio. Isaías capítulo 25, o versículo 4: porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade, com sombra contra o calor. Meu irmão, imagina, na tempestade você ter um refúgio. Imagina num calor você ter uma sombra. E ele diz: porque fostes a fortaleza do pobre. Do pobre. O Senhor é aquele que convida todos que são pobres a se aproximar dele. Todos. Qual que é a sua pobreza? Talvez você passe hoje por uma pobreza espiritual, uma pobreza de afeto, uma pobreza de relacionamento, uma pobreza de segurança, uma pobreza de refúgio. Todos vós que estáis cansados, ele convida a se aproximar dele, certo de que ele é a nossa segurança, certo de que ele é a nossa proteção. E quais os pontos que nós podemos aplicar no nosso dia através deste salmo? Primeiro, quando se sentir ansioso ou inseguro, hoje, neste momento, faça uma pausa e ore. Lembre que Deus é o seu abrigo. Lembre que há um porto para que você possa voltar e atracar o seu barco. Lembre que no meio deste caos, no meio deste mundo, seja físico ou interno, porque eu acabei de dizer que tem muitos problemas que são internos, saiba que existe um lugar de segurança que você pode correr, que existe uma torre. O que era essa torre? A torre era colocada em pontos estratégicos do reino, para que através dessa torre você conseguisse ver de longe o inimigo se aproximando, e aí você, de forma precipitada, conseguia ali organizar um contra-ataque. Mas a torre também era um ponto alto, porque se viesse enchente, porque se viessem tempestades, ela não iria se abater, porque você estaria num ponto alto, ou seja, guardado. Esse é o nosso Deus. Então lembre que há um lugar, há um refúgio. Há um refúgio. Segundo ponto, lembre-se que a sua segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Pode tudo se abalar. Não esqueça, pode vir tempestade, pode vir ventania, mas se Cristo está no barco, Ele é a nossa segurança. As circunstâncias ao redor não determinam a sua segurança. A sua segurança está no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Durante o dia, último ponto, repita mentalmente: Deus é meu refúgio, que nada venha te abalar. E aqui fica a pergunta: alguém é capaz de tirar a nossa paz? Ou somos nós que damos a paz na mão da pessoa? Alguém é capaz de tirar as nossas seguranças? Ou somos nós que permitimos, damos poder, legalidade para essas pessoas? Independente, seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida em comunidade, dentro da igreja. Será que as pessoas têm este poder?
de tirar a nossa paz, ou somos nós que entregamos esse domínio na mão de pessoas alheias? Pense nisso. E não esqueça, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. Pai de bondade e misericórdia, nós te louvamos por mais um dia, Senhor. E te agradecemos por tantas ricas bênçãos que o Senhor diariamente tem dispensado sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos livramentos que são constantes. Obrigado porque se hoje o Senhor nos permitiu abrir os olhos, é porque o Senhor tem propósito sobre a nossa vida. Ah, Senhor, obrigado, pois por mais um dia as tuas misericórdias se renovaram. Obrigado, Senhor, pois sabemos que independente das circunstâncias, pode o mundo vir se abalar, nós temos uma torre, nós temos um lugar, nós temos um refúgio. Pai, obrigado, porque naquela cruz o Senhor provou o seu amor para com a humanidade, nos dando a possibilidade de que todo que nele crê, se aproximando em fé, em arrependimento, ao encontrar Cristo Jesus, tem a oportunidade de ter uma nova vida. Por isso estamos alegres, por isso agradecemos e pedimos ao Pai que o Senhor venha nos aumentar a confiança, mas a confiança em Ti, Senhor, porque no decorrer da nossa vida, nós depositamos confiança em coisas tão frágeis, tão pequenas, tão volúveis, tão passageiras, e nos esquecemos que o Senhor é a torre forte, o Senhor é o nosso refúgio, onde nós podemos fazer morada, onde nós podemos habitar. É o que nós oramos, agradecemos e confiamos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.